Oi, graças a Deus, chegamos ao final do livro Guerra de Palavras, né? Então, você deve estar aliviado, mas quem sabe aí a gente pensa outro livro? Que tal? Bom, nós vamos terminar este hoje, graças a Deus. Se Deus assim permitir, nós estaremos terminando com a graça de Deus. E o capítulo de hoje é Escolhendo Suas Palavras. Muito bem. Então, nós vamos orar para o Pai do Céu nos trazer orientação e nos abençoar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua misericórdia, muito obrigado por tua fidelidade, por esse tempo de estudo gracioso que tivemos nessas 13 lições que hoje se encerra, que sirva a Deus para vidas serem orientadas na tua palavra, para terem palavras de sabedoria, de salvação e edificadoras. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente sabe, o texto na abertura do capítulo 13 é isso aí, vocês sabem estas coisas. Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, nós vamos ir aí caminhando, está lá em Tiago 1,19, né? Como a gente sabe sempre, o Paul sempre tem na sua introdução uma história, e que normalmente nesse parte agora é com respeito ao seu filho, né? Que ele estava lá para repreendê-lo, e ele conta nesse ponto, então, né, como vai ser. E aí, baseado nessa introdução, nessa historinha, ele começa a trabalhar o assunto que ele vai tratar no livro. E a primeira coisa que ele tem é preparando para escolher as palavras certas. Então, ele diz alguma coisa que quando, nessa situação que ele teve com o seu filho, ele vai tratar de como foi que ele se preparou. A primeira coisa que ele diz, na verdade, o que ele diz é que confessei a minha necessidade a Deus. Então, para ele diz que era muito importante que ele percebesse que essas situações não revelam apenas a necessidade espiritual da outra pessoa, mas a dele também, quer dizer, a minha também fala, né? Então, se quisermos escolher palavras que nos permitam ser instrumentos divinos de mudança, precisamos começar reconhecendo nossa necessidade de sua graça. Então, nesse momento, ele começa a perceber, nós precisamos começar confessando a Deus as atitudes que permanecem no caminho do qual você quer fazer por nosso intermédio. Então, você precisa confessar sua necessidade a Deus. A segunda coisa que ele diz é que ele reconheceu a graça. Nós não devemos ceder a pensamentos de que mudança real é impossível. Então isso aí é negar o evangelho. Mudança real ocorre. Pode não ocorrer como um evento, né? Mas por um processo, isso é claro, né? Então, nós precisamos reconhecer a graça, que significa como se eu vivesse realmente e cresce que ele já me deu tudo aquilo que preciso. Então, você precisa aprender isso. A terceira coisa que ele diz é: eu disse não. Se tivermos reconhecido nossa necessidade e a provisão da graça de Deus, então sabemos que podemos dizer não aos desejos e paixões da natureza pecaminosa. Nós não mais vivemos debaixo do controle do pecado. Ele não é mais o nosso mestre. Então, você precisa entender nesse momento, nesse preparo. Nesse preparo da palavra, do que você vai tratar, na verdade. Né? E, finalmente, nesse ponto, ele diz: eu disse obrigado, que é ao dizer obrigado para Deus, estamos admitindo nossa vocação
e reconhecendo a oportunidade que Ele nos deu para sermos parte do que Ele está fazendo nas vidas de outros. Então, tenha um espírito agradecido nesse momento pelo que Deus vai usar você para a vida de outra pessoa, né? Então, quando nós vamos nos preparar para falar com outras pessoas, a tempestade de emoções humanas precisa ser acalmada pelo descanso e pela esperança da adoração. Então, nesse momento, quem vai estar trabalhando, né, o Senhor vai estar ali trabalhando e a sua graça é suficiente. O pecado não está mais no controle, ok? Então, nesse ponto, o Paul é que reconhece esse momento nessa hora. Outra coisa, e aí você vai escolhendo suas palavras. Então, você pode estar pensando como ele diz, mas, pô, eu não estou certo de que entendi o que você quer dizer. Devemos ensaiar previamente todas as coisas específicas que iremos dizer. Bom, não é isso, mas que parece tanto irreal. Quer dizer, devemos ensaiar? Não, isso não é bem, né? Não é a realidade. O que você tem, o que nós precisamos é escolher as palavras, significa, não é fazer, mas significa ser intencional da maneira redentora. Se o meu propósito é funcionar como um representante de Deus, então preciso investir tempo para considerar o que isso significa. E praticamente nessa circunstância com essa pessoa. E aí, Efésios 4, como ele vai dizer, aqui está um texto para nós, que ele põe lá. Paulo escreve aqui, né, do que significa escolher nossas palavras com sabedoria. Ele pode guiar nossa discussão das palavras que irão encorajar a obra de Deus nos outros. Quais são as palavras que devemos escolher? Primeira coisa. Quais são as palavras que devemos escolher? Então, escolhendo as palavras com sabedoria, né? Escolhendo suas palavras. Então, escolhendo suas palavras verdadeiras, como está aqui, né? Ali eu botei com sabedoria, né? Que é o que está falando, vem escolhendo no texto. A gente tem aqui Efésios 4:15. Vejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer. E aí, nisso, observe que Paulo não está preocupado com o perigo da desonestidade, mas com o perigo da falsidade. Ele deseja que a igreja em Éfeso, a qual a carta descreve esse texto, tenha a estabilidade funcional que apenas a verdade de Deus pode fornecer. Então, Deus nos deu uma verdade para que ela faça a vida ter sentido para nós. Ele sabia que nós nunca compreenderíamos a vida por nós mesmos. Então, Deus nos deu essa verdade. Então, vamos lá. Que verdades? Vamos lá. Primeira verdade. Que verdade das Escrituras? Doutrina, temas, mandamentos, princípios, perspectivas e metáforas. É muito importante essa questão, porque já vimos que não reagimos à vida baseada em fatos de dada situação. Mas nós reagimos à interpretação dos fatos. Já vimos isso no capítulo anterior. Então, nós precisamos ter o cuidado para interpretar biblicamente as coisas para ajudar os outros a fazer o mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado. E ele diz assim, ele fica muito aflito por causa da dificuldade que as pessoas têm de fazer isso por elas mesmas. Então, e aí os resultados ficam evidentes em sua vida. Então, a gente precisa ver que verdades das Escrituras, não interpretar como a gente faz, né? A nossa interpretação dos fatos, mas o fato verdadeiramente.
2, o que Deus deseja mostrar a essa pessoa sobre si mesmo, sobre seu amor e graça, sua vontade e verdade. O problema de qualquer situação não é o que Deus esteja ausente ou inativo. O problema é que costumamos estar cegos à sua presença e operação. Então, muitas vezes, a gente não enxerga que Deus, né, não ficamos aterrorizados diante da circunstância e não percebemos que Deus está no controle de todas elas. Né? E muitas vezes, como ele diz, as pessoas não entendem, Deus não responde minhas orações, por que não me ajuda? Então, isso aí reflete uma cegueira espiritual muito grande, uma falta de percepção de que nós estamos aí. Mas é para isso que serve você, para orientar e perceber isso. Né? Outra coisa, o que Deus quer mostrar a essa pessoa sobre ela mesma? Né? Muitas vezes, Deus usa esses momentos para que não sejamos iludidos pelo engano do pecado, mas para que possamos perceber a nós mesmos com clareza bíblica. Então, às vezes, tem situações que Deus está falando pela circunstância, ele expõe você para que você veja na verdade. Então, a verdade da autoavaliação bíblica é como um presente doloroso que todos nós precisamos receber. Tem coisas que são dolorosas para nós, né? E é necessário isso para nós. 4. O que Deus deseja mostrar a essa pessoa sobre os outros? Quando a visão do pecado dos outros também é distorcida pelo pecado. Então, precisamos das pessoas ter clareza bíblica no modo como elas pensam sobre outras pessoas. Então, isso aí é claro. Então, o que Deus está chamando essa pessoa a fazer? Então, queremos liderar as pessoas, fazerem com alegria e vontade divina em suas circunstâncias específicas. Qual é a agenda de Deus para essa pessoa? O que ele está chamando essa pessoa a pensar, desejar e fazer? Então, a gente precisa entender isso, né? Aí, como posso ajudar melhor essa pessoa a compreender essas coisas? Quando pensamos de maneira prática, pensamos metodologicamente. Então, esse negócio de palestra aponta o dedo para os outros são contraproducentes, né? Assim como é a recitação de passagens bíblicas sem devida explicação e aplicação. Então, se eu fosse, essas coisas, né? Não são produtivas. Então, você precisa compreender as circunstâncias. Então, como é que a gente precisa, em seguida, depois disso, construir uma ponte de compreensão entre a verdade e a escritura, da realidade daquela situação particular? Qual é a melhor maneira de construir essa ponte? Que pergunta pode fazer? Que passagens seriam úteis? Que histórias podemos contar? Que exemplos ou metáforas proporcionariam a compreensão, né? O que sabemos sobre essa pessoa? Eu deveria fazer escolhas sábias aqui. Né? Então, nós queremos escolher palavras verdadeiras, mas isso significa mais do que sermos honestos. Significa sermos distintivamente bíblicos no modo como reagimos aos outros. Então, perdão, né? O que Deus deseja mostrar a essa pessoa, né? O que Deus chama essa pessoa para fazer, foi o que eu falei ainda há pouco, né? Porque às vezes queremos liderar as pessoas a fazerem com alegria a vontade divina em suas circunstâncias específicas. Qual é a agenda de Deus? E aqui, o 6, como posso ajudar melhor essa pessoa a compreender essas coisas? E aí você precisa entender que, às vezes, a compreensão vem que você precisa descansar nele, você não vai entender. A única coisa é que você precisa descansar no Senhor e crer que Ele está trabalhando, né, nesse momento. Escolhendo palavras amorosas. Então, Paulo fala que para falar do seu
ministério é falar palavras verdadeiras. Estar comprometido com falar a verdade em amor significa estar comprometido em manter a verdade imaculada pelas paixões e desejos da natureza pecaminosa. Significa estar comprometido em ser parte daquilo que o Espírito está procurando fazer na vida de uma pessoa, na verdade. Então, não há mais direção prática, mais práticas, não há direções mais práticas sobre a escolha de palavras amorosas do que a definição de Paulo, que está aqui no texto de 1 Coríntios 13, 4 a 7. Então, o chamado para esse padrão se encontra no Novo Testamento todo. Antes de sua morte, as palavras finais de Jesus aos seus discípulos foram sobre um novo mandamento de que deveriam amar uns aos outros como ele tinha amado. Então, esse amor identificariam como eles. Então, ouça a fala que ocorre em sua casa. Quando essa fala é impaciente, delicada, são frequentes as palavras faladas a partir do egoísmo e dos desejos pessoais. Ocorrem facilmente explosões de ira, ou erros passados são geralmente trazidos à tona. Falhamos em comunicar esperança? Falhamos em proteger? Nossas palavras carregam ameaça de que estamos cheios a ponto de desistir? Pare e ouça, e você verá quanto precisamos elevar a nossa fala para alcançar esse padrão de amor. E também precisamos elevar a nossa fala para alcançar esse padrão, né? E que frequentemente a verdade que professamos tem sido distorcida pelo nosso pecado. Esse aqui. Então, quando ele disse que ele orou pedindo a Deus que as palavras pudessem alcançar um padrão bíblico de amor. Verdade. Então, escolhendo as palavras comedidas. É muito interessante. Existe uma qualidade em nossas vidas que às vezes relaxamos, e isso se chama domínio próprio. Palavras são ditas que nunca deveriam ter sido pronunciadas. Elas são faladas no momento errado, no lugar errado, ou com emoções que alastram fora do controle. Palavras são ditas quando o silêncio teria sido a escolha mais pietosa e amorosa. Elas são mais guiadas por exigências e desejos pessoais do que pelos propósitos de Deus ou pelas necessidades dos outros, né? Então, aqui ele diz que, e ele vai dizer assim, bem lá no versículo 25, né, de Efésios 4, que nós estamos vendo: por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Quando você falar, exercite o domínio próprio que pertence a você como filho de Deus. Não ser da influência das paixões e desejos da natureza pecaminosa. Então, a primeira coisa que a gente diz é: escolha palavras comedidas, são honestas. Precisamos reconhecer quão poderosos são os nossos desejos por proteção, por facilidades e conforto, por vindicação, por aceitação e aprovação, por amor. Precisamos reconhecer quanto queremos ser o centro das atenções, viver livre de conflitos, né? E ter o nosso domínio próprio, e ter o nosso desejo de sonhos realizados, quanto nós. Mas falar a verdade, às vezes, a verdade significa exercer o domínio próprio, até mesmo sobre essa poderosa sucção de amor próprio. Palavras honestas estão bem longe de palavras comedidas e amorosas. Em vez disso, elas são armas vingativas, usadas em uma guerra de palavras destrutivas e sempre crescentes. Então, às vezes, as palavras nesse relacionamento às vezes não edificam porque elas são dadas de maneiras a destruir. Elas são lançadas sobre alguém que é visto como o inimigo. Não, meu inimigo. O objetivo nunca é de ajudar, mas sim o de vencer a guerra relacional, na verdade, né? Isso que a gente precisa entender. Então,
Outra coisa é que as palavras comedidas não são controladas por ira. Não. É claro que nem toda ira ela é pecaminosa, mas o que Paulo aconselha aqui é esse, nesses momentos de emoções poderosas, quando você sente que está perdendo todo o controle, exerça domínio próprio que recebeu como um filho de Deus. Como é fácil entender pensamentos de desamparo, esquecemos da presença do Espírito que habita em nós. Considere uma mãe cristã que está numa disputa em gritos com seu filho adolescente quando o telefone toca. Ela sai do que parece uma explosão verbal sem controle e fala ao telefone com alegre. Alô? Veja bem, ela escolheu por razões egoístas exercer o domínio próprio que lhe estava disponível a todo tempo. Bem interessante. Ela também escolheu, antes do telefone tocar, ceder às paixões e desejos da natureza pecaminosa em sua argumentação com o seu filho. Nós somos confrontados aqui com o poder que Cristo nos deu para falar com ele e nos chamou a falar. Apegue-se a ele. O domínio próprio que precisamos é encontrado nele. É a verdade. E aí, como ele diz, né? Estou aprendendo a importância de sair de perto, de esperar e de preparar. Né? Então, muitas vezes você precisa sair de perto, esperar e se preparar para esse momento. Que não sejam momentos de ira, sejam palavras comedidas, na verdade. Então, ele coloca isso aqui para nós e logo depois ele conta algo, né? E ele diz assim, olha o que Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Mencionei que um compromisso para salvar o casamento que Luela e eu fizemos logo no início do nosso relacionamento foi de que nunca iríamos dormir enquanto ainda estivesse brigado. E esse compromisso causou algumas cenas no quarto, um tanto engraçadas, no começo do nosso casamento. Nós dois ficávamos muito zangados e éramos muito orgulhosos para pedir perdão. Mas também estávamos muito conscientes do compromisso que tínhamos feito. Ficávamos deitados na cama, tentando permanecer acordados, enquanto esperávamos que o outro cedesse e admitisse que estava errado. Algumas vezes quase tivemos de usar as mãos para manter os olhos abertos antes que um de nós dissesse: você ainda está acordado? Eu sinto muito. Né? Como se esse deveria ser o compromisso, nesse instante, resolver, não pode passar do outro dia, não pode virar a noite. Então, e aí, qual é a obra do diabo? Não dê lugar ao diabo, né? O engano, a divisão, a destruição. Ele fica na espreita esperando para aproveitar qualquer oportunidade de tornar a ira em algo mais destrutivo e letal. Ele trabalha para mudar nossa ira em um rancor, em amargura venenosa, em uma recusa teimosa de perdoar, em pensamentos horríveis de vingança. Ele cultiva essas sementes em espinhos de relacionamentos quebrados, atitudes defensivas, cinismo e dúvidas. Fique atento, ele diz, porque ao trabalho do diabo antes de você falar suas palavras. Fique atento. Obtenha a conciliação rapidamente. Não dê oportunidade. Né? Então, nós temos duas tendências, ou é estourar ou é fechar. Então, que mudanças precisamos fazer no modo como lidamos com a ira? Que coisas nos deixam irritados? O que elas revelam sobre os verdadeiros tesouros dos nossos corações? Né? Nós precisamos muito disso. Escolhendo palavras graciosas. Você lembra do capítulo 7, é uma discussão detalhada de 2 Coríntios 5:11, mas aqui, nesse capítulo, Paulo enfatiza aqui 5 elementos de uma fala graciosa.
Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e esse transmite a graça que o não entristeçam o Espírito de Deus, qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos lá. Escolhendo, seja comprometido inabalavelmente com a palavra saudável. Nenhuma palavra suja ou torpe sai de vossa boca. Ele não está falando somente em amaldiçoar, praguejar ou falar palavrões. Mas, na verdade, às vezes, pensar que a passagem só trata disso minimiza grosseiramente o seu intento. Paulo tem algo mais revolucionário e redentor em mente. Para Paulo, uma palavra torpe é uma palavra centrada no eu, que não tem maior propósito além dos meus desejos, sonhos e exigências, na verdade. Então, e palavras torpes fluem de um coração que é controlado por desejos presentes, pessoais e terrenos. Elas são faladas porque me agradam e alcançam os meus objetivos. Elas são a tentativa de obter para mim aquilo que eu quero, sem referência alguma ao Senhor de Cristo. Observe. Segundo, considere a pessoa com que você conversa apenas aquilo que for útil edificar os outros. Com quem estamos falando? É um homem, uma mulher, um menino, é alguém de uma cidade mais novo, é um amigo de longa data, conhecido, é um membro. Qual o conhecimento e a experiência dessa pessoa quanto às verdades escrituras? Qual a receptiva ao meu ministério essa pessoa é? Então, você precisa considerar isso. Considere o problema do qual você precisa tratar para edificar os outros conforme a necessidade. Considerar o problema significa se perguntar qual é a necessidade do momento. Qual o dom da graça necessário? Como posso falar como instrumento dessa graça? Viu? Depois, ele fala, considere o processo para que conceda graça aos que ouvem. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O objetivo de Deus para a nossa comunicação é graça, ou seja, que nossas palavras sejam de benefício espiritual específico aos que ouvem. Essa é uma passagem que diz, faça assim. Deus não quer que fiquemos covardemente calados com medo, mas fale. É para falar. 5. Não deixe que o seu discurso atrapalhe a obra do Espírito Santo. Muito bem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. Qual é o trabalho principal do Espírito Santo? Não é tornar-nos santos? Não é essa obra progressiva da salvação, da redenção, da santificação da nossa vida? Então, ele está trabalhando em todas as coisas. Lembre-se disso. É por isso que ele está nos lembrando que ele nos selou para o dia da redenção. Então, é um processo que Deus está fazendo na sua vida. Ok? Escolha palavras perdoadoras. Antes de tudo, de serem uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Serem, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí Paulo diz que palavras perdoadoras, a gente já viu isso numa lição anterior, envolvem diversas coisas. Primeiro, reaja ao pecado dos outros com poder, com perdão judicial. Eu faço aliança com Deus para deixar a ofensa cometida contra mim ir embora e para confiar o ofensor à obra de convicção e de justiça do Senhor. Pedro diz, pois quando ele foi ultrajado, não revidava o ultraje. Quando maltratado,
Não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, entrega o perdão judicial. Reage ao pecado do outro com perdão relacional. O perdão relacional é do meu relacionamento com você, né? Por exemplo, se ele está zangado, alimentando pensamentos de vingança, a única coisa que você pensa em fazer é perdoar a pessoa, pois você acha que ela merece ser punida. Você não perdoou, você não trouxe perdão, né? Muitas vezes, os pecadores costumam reagir de modo pecaminoso contra alguém que peca contra eles. E ele diz assim: não é importante apenas para a outra pessoa, mas para o nosso bem-estar, nosso bem também. Caso contrário, nossos corações serão controlados pela raiva, amargura, vingança, dando ao diabo uma oportunidade para fazer a sua obra cruel. Né? Então, você precisa dizer: eu perdoo você e já me comprometi a nunca trazer à tona esse assunto para mim mesmo, para você ou para outros. Essas palavras fazem duas coisas: bloqueiam a obra do Espírito. Essas palavras fazem duas coisas: bloqueiam a obra do inimigo, bloqueiam a obra do inimigo e promovem a obra de santificação e reconciliação que o Espírito Santo já tinha começado, né? Então, pensa nisso. 3, reage ao pecado dos outros com palavras com bênção. O perdão é ativo. Ele substitui o ódio pelo amor, a malícia pela compaixão, a amargura pela alegria, o desejo de vingança pelo desejo de bênção. Então, você perdoou? Está perdoando? Quando outros erram contra nós, precisamos buscar a oportunidade de falar palavras de bênção a eles. Essas são palavras de amor, conforto, graça, paciência, gentileza e bondade. Palavras de paz e de encorajamento. Muito bem. Que menino santo. Né? Considere quantas oportunidades temos dado ao inimigo por reagir aos pecados de outros com irritação, impaciência, acusações e ameaças. Não é de estranhar que estejamos despreparados para reagir de maneira piedosa quando ofensas ainda mais sérias são jogadas aos nossos pés. Por aí. Então, a gente precisa, como ele diz aqui, bem, nossas palavras irão promover a obra do Espírito e não vão dar lugar ao diabo para realizar sua obra enganosa e destrutiva. Palavras perdoadoras. Palavras do mal ou ferramenta do bem. Chegamos ao final, como ele diz aqui, de nossa consideração da Grande Guerra. Começou com uma mentira no jardim e ainda continua intensa. O dano pode ser visto em nossos escritórios, cozinhas, sala de estar, carros, mas a batalha não é realmente combatida lá. As batalhas da língua são realmente batalhas do coração. O que controla o coração irá controlar a língua. A língua pode colocar todo o curso da vida em fogo ou pode ser usada para dar graças àqueles que ouvem. Ela pode destruir viciosamente ou edificar amorosamente. Ela pode condenar ou dar vida. Pode saudar o pecado com amor e perdão ou com ódio e vingança. Pode se submeter ao senhorio de Cristo ou viver sob o controle das paixões e desejos da natureza pecaminosa. Pode seguir um estilo de vida de ministério ou um estilo de vida de amor próprio, manipulando os outros para atingir desejos e expectativas pessoais. Pode ser uma fonte de verdade ou um córrego poluído de falsidade. Pode produzir paz ou causar guerra. Pode amaldiçoar ou pode louvar.
Em tudo, a língua servirá ao mestre com quem o coração está comprometido. Já é tempo de submetermos a reivindicação do Senhor sobre nossas línguas como nosso Rei e Redentor. Mais do que nunca, precisamos estar comprometidos em falar por Ele. A guerra de palavras só é vencida quando Deus governa sobre nossos corações. Do modo que falamos por Ele com alegria e de maneira consistente. Que Deus nos ajude para que este mundo do mal seja transformado em um mundo de bem redentor. Que Ele vença a guerra pelos nossos corações, de modo que o campo de batalha das palavras se torne um jardim de bom fruto, onde as sementes de paz produzem uma colheita duradoura de retidão. Que Deus, o Senhor, possa realmente te abençoar, que você possa ser conduzido graciosamente pelo Espírito Santo de Deus diante desses capítulos maravilhosos desse livro do Paul Tripp. Eu espero você um dia. Deus te abençoe. E os outros capítulos estão aí à disposição, aí no canal da Federação de Sociedade Auxiliadora Feminina, aqui do Presbitério de Itapemirim. Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido nesse tempo o quanto que pedimos a Deus para que as nossas palavras não sejam palavras de guerra, mas sejam palavras de graça, redentora e de perdão. Fique com Deus e até qualquer dia aí podemos nos encontrar. Deus te abençoe e te guarde.